Oi, pessoal, nós vamos passar agora para a nossa segunda aula de metodologia do ensino de física. Na semana passada, a gente fez um breve comentário sobre a importância da disciplina para o curso de vocês, para a formação de vocês como futuros professores. Hoje, nós já vamos começar com um tipo de metodologia para o ensino e vamos dar enfoque ao uso de experimentos para o ensino de física. Então, vamos lá. Então vamos dividir esse momento aqui em duas partes, tá bom? Para ficar mais fácil a compreensão aqui de todos e a organização. Nessa primeira parte aqui, eu vou fazer novamente uma orientação sobre a metodologia de estudo. Como é que nós vamos fazer semanalmente sobre essas metodologias através das atividades remotas, tá bom? Vamos falar do papel da experimentação no ensino de física. Vamos falar dos tipos de experimentos no ensino de física. E vamos fazer onde vocês podem estar fazendo as pesquisas para as atividades que eu vou passar, eu vou explicar já já. E também alguns exemplos de aplicação. Então, pessoal, devido ao distanciamento social, as atividades remotas elas vão acontecer da seguinte maneira. A gente vai ficar abordando algumas temáticas. Em cima dessas temáticas eu vou passar alguns artigos científicos, ou então deixar apenas o tema para que vocês possam estar fazendo as pesquisas em diferentes tipos de revistas. E em cima desses artigos, vocês vão fazer um pequeno resumo de uma ou duas páginas relacionado com a temática, tá bom? E também nós vamos marcar encontros via Google Meet para a gente discutir a respeito das aulas anteriores, tá bom? Então essas atividades que vocês vão responder, ela vai ser uma forma que eu terei de avaliar o desempenho de vocês na disciplina. Então, façam no tempo certo e façam atividades sempre fundamentadas. E leve bastante a sério aí essas temáticas, principalmente a questão de referências bibliográficas, tá bom? Então vamos lá. A metodologia que nós vamos discutir hoje é sobre o uso de experimento para o ensino de física. Aqui na figura, pessoal, nós temos um laboratório de ciências. Aqui não é um laboratório específico de física, não. Eu peguei na internet um laboratório de ciências qualquer. Desses que às vezes nós encontramos no laboratório de física no nosso campus. Eu observo que ele tem já uma estrutura pronta e acho que adequada aqui para ser trabalhada no ensino médio. Não necessariamente esse laboratório tem que ser usado no ensino superior. Muitas dessas práticas podem ser abordadas tranquilamente para o ensino médio. O problema principal, como professor, já relatando uma experiência minha, da dificuldade de se trabalhar no ensino médio, o laboratório equipado como esse, cheio de equipamentos, é o fato da quantidade de alunos, que fazem com que muitas vezes, para que uma turma seja levada para o laboratório, nós possamos dividir ela, nós temos que dividir ela em duas equipes, três equipes, de modo que a gente leve apenas uma parte do aluno. E pelo fato da carga horária do ensino de física ser muito pequeno, no ensino médio, geralmente só 2 horas semanais, no nosso caso, isso fica um desafio, porque os experimentos têm que ser rápidos e envolvendo uma certa quantidade de alunos que redobram a atenção. Então, utilizar os experimentos de física não é uma coisa simples, é sempre um desafio, até porque a maioria das nossas escolas não tem essa estrutura. Seria muito bom que as nossas escolas tivessem todos esses equipamentos, de modo que os professores possam estar utilizando isso aí na sala de aula. Seria um sonho, né? Nós sabemos, como físicos, nós sabemos a grande importância que tem os experimentos para a aprendizagem. Porém, nós vamos ver que mesmo que você não possua um laboratório como esse equipado, não é uma obrigação de você não levar aos alunos para fazer os experimentos. Existem várias maneiras de você realizar os experimentos e não precisa ter um laboratório equipado como esse. Um laboratório equipado como esse realmente ajuda bastante a aprendizagem. Facilita, porque são materiais já prontos.
tá mais fácil de você aplicar. Mas nós vamos ver que existe possibilidade de desenvolvimento. Tanto é que no ensino superior nós temos as duas disciplinas para que você desenvolva os experimentos, que é os instrumentação para o ensino fundamental e instrumentação para o ensino médio. E aí, onde você pode pegar informações ou ideias de se utilizar equipamentos, experimentos de física para o ensino médio, para o ensino fundamental? Aonde é que a gente pode encontrar? Existem vários sites. Eu vou estar dando aqui alguns principais relacionados com a temática. Então, toda vez que eu passar um conteúdo, vocês vão fazer essas pesquisas nesses sites. E aí vocês vejam relacionado com a temática quais são os artigos que mais lhe interessam. Aí você faz o resumo e coloca, claro, sempre a referência lá para saber qual foi o trabalho que você se baseou para escrever o resumo. Então, o principal delas é a Revista Brasileira de Ensino de Física. Eu acredito que todos já devam conhecer. Caso não, acesse, que é um material gigantesco e eu acredito que seja um dos melhores na nossa área de pesquisa de física. Tem a Revista do Professor de Física. A Revista do Professor de Física também é uma revista relativamente nova, se não me engano, ela é de 2018. Mas ela tem material muito interessante. Ela é focada exatamente a ideia da nossa disciplina de metodologias de ensino. Então aqui você também, apesar de ser recente, você vai encontrar muito material interessante. Eu vou utilizar bastante esse site aqui para pegar os artigos científicos. Tem a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. Eu vou só passando aqui para apresentar para vocês, mas depois vocês procuram aí com calma. Vocês acessam a página. Só basta pesquisar aí no Google o nome que vocês estão vendo aqui, que vocês vão encontrar com certeza aqui. E também utilizando o Google, né? A gente pode ir lá no Google Acadêmico, você digita lá Google Acadêmico. Aqui dessa partezinha aqui você encontra o tempo. Se você não estiver utilizando um aspecto histórico, eu aconselho você pegar conteúdos novos, né? Você pega aí desde 2017, 2016, já tá bom. Porque tem muita coisa nova e interessante. É bom que vocês se atualizem nas metodologias e nos experimentos também. E aqui são os links aí do que eu encontrei, né? São muitas revistas interessantes aí e gratuitas. E vale a pena você dar uma pesquisada aí melhor. E aí, no final aqui dessa primeira parte, é uma reflexão, mostrando a importância que nós temos de trabalhar novas metodologias de ensino. Aqui é um dado do Ministério da Educação sobre a evasão e reprovação escolar. Olha só o absurdo. No primeiro ano do ensino médio, 28,1% dos alunos ou reprovam ou desistem da escola. Enquanto da escola particular, essa porcentagem é de apenas 8,3%. Mostrando que a escola pública precisa melhorar as metodologias, tá bom? Então, eu espero poder discutir mais essas ideias com mais tempo com vocês, mas serve apenas como a primeira reflexão. Agora vamos para a segunda parte. Bem, pessoal, nessa segunda parte aqui da nossa aula de metodologia do ensino de física, nós estamos falando sobre o uso de experimentos para o ensino de física. Bem, é um tema interessante. Vocês podem pensar, eu já sei utilizar experimentos, eu já vi aqui no laboratório de física, o professor já fez vários experimentos com a gente e eu já sei aplicar esses experimentos. Será que você sabe utilizar o experimento, principalmente baseado no ensino médio, que a proposta da nossa disciplina é mais focada no ensino médio? Será que você sabe utilizar esse experimento para o ensino médio? Nós vamos ver que pode ser bem diferente do uso de experimentos no ensino superior, porque os objetivos e as metodologias são bem diferentes. Então nós vamos falar aqui sobre o uso de experimentos no ensino de física, a análise do uso de experimentos no ensino de física e as pesquisas sobre o uso de experimentos no ensino de física, tá bom? Então o uso de experimentos de ensino de física. Pessoal, vocês podem estar utilizando um experimento de várias maneiras diferentes. Não é só aquela maneira onde o professor chega com um roteiro experimental para vocês. Vocês pegam o roteiro, lê o roteiro e refaz geralmente o experimento sem pensar muito. Observe que geralmente é assim. Você chega no laboratório, já tem um roteiro experimental. Geralmente esse roteiro é muito técnico. Ele não tem nada de contextualização.
e aí você pega e só replica o experimento. Quando a gente joga isso para o ensino médio, a abordagem tem que ser diferente. Você não pode tratar da mesma maneira do ensino superior com o ensino médio. É necessário você fazer uma contextualização para que o aluno tem que ver aquele experimento. E como você trabalha aquele experimento pode ser de diferentes maneiras. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 figuras mostrando 4 situações diferentes de experimentos, né? Observe aqui o experimento muito simples que o professor, aqui nesse caso, ele passou para o aluno fazer em casa. Aqui é aquela famosa do gerador de Van Graaff, que ele mostra basicamente, é muito comum, os alunos adoram a interação. Aqui tem mais relacionado com investigação, vamos discutir já já. E aqui o experimento que envolve realmente um cálculo, um valor mais quantitativo. Então, pessoal, os tipos de experimento. Nós podemos ter experimentos demonstrativos com aparatos de montagem simples. Então, são experimentos que você não vai abordar a parte matemática, a parte de fórmulas, a parte quantitativa, de gráficos, de análise. Você vai fazer um experimento observacional, onde o aluno possa ver e tentar compreender um fenômeno. Você, inclusive, pode discutir os motivos. Então, por exemplo, daqui a questão aqui da pressão, a questão também de refração, a questão aqui de pressão atmosférica, da eletrodinâmica, são experimentos muito simples que não vai levar 5 minutos para mostrar isso numa sala de aula. Então, geralmente, esses tipos de experimentos, como já está dito, eles são apenas demonstrativos. Eles não são muito aconselhados porque o aluno não está interagindo. Mas, em caso de uma turma extremamente grande, ela se torna uma opção viável para você não deixar de levar um experimento nas suas aulas de física. Nós podemos ter experimentos com aparatos de montagem simples e complexos. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo, nós temos aqui um experimento muito simples. Formas de ligar uma lâmpada. Ah, professor, mas esse experimento é muito simples, muito besta. Não acho, porque uma questão como essa caiu no Enem. Então, o aluno que teve a oportunidade de utilizar um experimento simples como esse, com certeza acertou a questão lá do Enem. Então, às vezes, vale a pena. E também você pode ter aparatos mais complexos. Esses aparatos mais complexos estão relacionados mais com turmas geralmente mais avançadas, ou então que tem algum curso técnico integrado. Por exemplo, aqui, trabalhando com Arduino, você pode pegar uma turma de eletrotécnica, um aluno de informática, por exemplo, ou como outro qualquer também. Mas são experimentos mais complexos. Então, além da complexidade, tem a questão de tempo também para realizar o experimento. Isso tudo tem que ser previamente planejado. Então, você, antes de levar um experimento, você também tem que fazer uma avaliação do tempo que você vai utilizar. Isso vai compensar. Porque, senão, se você começar um experimento e terminar a aula e você não tiver terminado o experimento, não conseguir, isso vai virar uma frustração, tanto para o aluno quanto para o professor. Nós podemos ter experimentos quantitativos e experimentos qualitativos. Os experimentos quantitativos, já está dizendo, é aquele que você pode medir, mensurar. Por exemplo, com escalas termométricas. Na escala termométrica você pode medir com precisão aí determinados valores de temperatura. Já nesse outro lado aqui esquerdo, nós temos um experimento qualitativo, que é demonstrando a dilatação térmica. Então aqui ele não consegue medir, por exemplo, o coeficiente, mas ele pode observar que um dos lados sempre vai se curvar mais do que o outro, devido à diferença de papel aqui. Bom, que é um papel, o outro é a parte do alumínio. Então, são diferentes maneiras de você trabalhar o experimento. Qual o melhor? Aí depende muito da situação. Então, por exemplo, você trabalhar um experimento quantitativo de gravitação universal é complicado, né? Mas você pode analisar qualitativamente algum fenômeno, tá bom? Então, determinado tipo de experimentos vale mais a pena qualitativo e quantitativo, principalmente relacionado ao ensino médio. Nós também temos os experimentos chamados de problematizadores, onde você não leva um roteiro experimental. Isso para a gente não é coisa comum, mas tem vários estudos que mostram que esse tipo de metodologia ele funciona melhor do que com os roteiros experimentais.
é quando você leva um certo problema para a turma, e aí esse tipo de experimento tem que ser feito em grupos, e aí eles vão tentar solucionar o problema, e geralmente o professor dá uma dica de material. Então, por exemplo, você pode dizer para trabalhar a questão de densidades. E aí você leva alguns líquidos, alguns corpos com volumes diferentes, dando uma espécie de ideia. Mas você não vai dizer como é que faz. Então são ideias de elaboração de experimentos, onde o professor vai apenas auxiliar. Aqui na turma que cada um está dividido em grupo e cada um vai fazer da sua maneira. E o professor apenas vai dar uma ajuda, alguma coisa assim, mas ele não vai deixar pronto. Isso é uma das melhores maneiras de trabalhar experimento na sala de aula. Mas, lembrando que você tem que planejar bem, porque senão não adianta você propor um experimento, no final da aula, não conseguir fazer os experimentos. Nós temos experimentos a partir de reconstrução de aparatos históricos. São experimentos bastante interessantes, porque alguns experimentos trazem, além da parte conceitual da física, o aspecto metodológico da ciência. Então, por exemplo, a questão da decomposição da luz, você pode, além de trabalhar o experimento, também trabalhar o aspecto histórico. No plano inclinado, você pode falar também das contribuições de Galileu Galilei. Então, alguns experimentos você também pode pegar também um viés também histórico para fazer uma contextualização. Experimentos para portadores de necessidades especiais. Isso aqui também nós vamos discutir uma aula só para isso. Isso aí também são poucos experimentos. Imagine que você chega na sala de aula, você virou um professor de física numa escola, tá lá, e aí de repente um dos seus alunos é cego ou tem baixa visão. Então você tem que fazer um experimento. E aí você vai excluir o seu aluno? Então você tem que ter essa habilidade de pegar diferente. Então, por exemplo, aqui, lançamento oblíquo. O professor desenvolveu um experimento para mostrar para o aluno cego como é o lançamento oblíquo. Aqui do lado direito, tem a questão da decomposição das cores. Você está enxergando as cores aqui, mas o aluno cego não consegue enxergar. Mas o professor pode utilizar isso aqui para mostrar, através do tato, como é que funciona o processo de refração luminosa. A decomposição das cores, né? Informando para eles, né? E aqui, por exemplo, o do de baixo é para o aluno que é surdo. Tá bom? Na questão de trabalhar a questão da amplitude do som de uma onda, né? Então, você tem que ter essa capacidade de desenvolver esse tipo de experimentos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. É apenas uma introdução. Vocês viram o tanto de possibilidade você pode estar utilizando os experimentos no ensino de física. Não é apenas aquele roteiro experimental pronto que você chega e utiliza na sala de aula. Então, eu peço que vocês dêem uma lida no material, façam o resumo e não esqueça de fazer a atividade que está relacionada com os artigos que eu vou postar, tá bom? Vamos nos reunir em breve. Eu quero discutir esses assuntos já com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.